numa época em que você era jovem estudante, que você morava na Nós somos República, jovens né? ainda. Eu tenho medo do posto de gasolina, quando você para, né? E que tem a E tem valeta, que né? valeta. Assim, eu não paro, eu sempre peço pra alguém, nunca fui naquele, porque eu já vi um carro. Fora que ele tá muito esportista, vai dando preguiça. Eu quero saber, né? Ué, eu também preciso de pijama. Vou Contar uma fofoca. um perrengue, mas uma viagem de custo 4 ou 5. mínimo. Então a gente dormia em 4, 5 ali, chamada. Você chegava lá na pousada, fulano, fulano, fulano. Já sabe o que falaram? Laércio, quando você correr de manhã cedo, antes de você postar, você penteia o seu cabelo pro lado. Penteia o seu cabelo pro lado, porque fica um negócio assim. Eu falei, não vou fazer, eu faço do jeito Vida que eu real. quero e pronto. Vamos ver. Corta. Você já imaginou viver 6 dias no Pantanal, fazendo uma expedição com uma galera enorme e ainda poder discutir sustentabilidade, trabalho, tecnologia e conhecimento? Hoje nós estamos aqui com a Marina e com o Laércio. Marina, diretora e presidente da Funtrab, e o Laércio, reitor da UEM. Sejam muito bem-vindos ao Papo 67. Obrigada, Kali. Hoje nós vamos falar sobre o Pantanal Tech. Hoje nós queremos saber um pouco de como é que foi a expedição. Nós sabemos que tem um evento agora em breve sobre a Pantanal Tech, mas nós queremos hoje falar um pouco da expedição. Vou deixar essa pro Laércio, o reitor, responder, porque foi uma iniciativa da própria Universidade Estadual, né? Eu fui como convidada, uma honra poder ter participado. Foi incrível, realmente. O que mais valeu a pena foi a galera que era muito técnica, né? Então, nós tínhamos, assim, durante a viagem, tínhamos um combinado, ninguém podia dormir, né? Nos carros. E se alguém dormir, a gente uivava, né? Para poder realmente... Esse era o combinado. Esse era o combinado. Então, a gente realmente discutiu muito a cada quilômetro rodado, né? E foram Aproveitaram. milhares, né? Funcionava, Achava né? que ninguém ia acordar. Quer dizer, cada carro tinha um rádio, né? Cada carro tinha um rádio. Mas a ideia foi inteiramente lá da diretoria, né? E a reitoria da universidade. O Laércio vai contar para nós, acho que não foi a primeira, né? Isso aí. Aham. E aí ele vai contar um pouco da história e das expedições Conta e do pra Pantanal gente, Tech. então. Na verdade, assim, obrigado também pelo convite. Estar aqui junto com a Marina também é uma honra. Todo o trabalho que a Marina vem fazendo e vocês também. Bem, o desafio da expedição foi realmente tentar organizar algo um pouco diferente de outras expedições. Então, no estado de Mato Grosso do Sul já acontece várias expedições, né? Seja das secretarias em si do estado, tem a Secretaria de Saúde, a própria Secretaria de Educação, a Polícia Militar Ambiental tem expedição de educação ambiental, a Marinha, são várias expedições, o Tribunal de Justiça, então assim, são N expedições. E no ano passado nós participamos de uma expedição que foi organizada pela BPO, Associação de Produtores, né, de Carne Orgânica, e nós fomos convidados também, e lá, nesse momento de interação, nós conversamos da expectativa de ter uma expedição com outro olhar, passando ali por Porto Murtinho, Miranda, buscando também novos trajetos do Pantanal gigante que nós temos aqui, e observando tudo que nós temos ali de desafios, de oportunidades do que é produzido. E aí nós abrimos, convidamos, né, várias entidades, secretarias, instituições, e o que foi bacana, o que a Marina falou, né, as pessoas foram lá, elas foram com o espírito aberto, né, não tinha assim ninguém, aliás, não tem, né, ninguém que sabe Não. tudo de Pantanal, graças a Deus, né, eu acho que também foi Muito bom. um resultado que nós tivemos, olha, cada vez que você conhece, menos você conhece. Porque são vários cenários que Vocês acontecem passaram no por Pantanal. 7 regiões, foi isso? Isso, 7 regiões, mas começamos em Aquidauana, ali no Morro do Paxi. Mas o maior desafio, tivemos também a parceria grande da Viva Pantanal, da Tati Scaff, que Legal. ela vem fazendo um trabalho bacana e de mostrar o que o Pantanal tem de bom. E conseguimos, de uma certa forma, reunir vários atores, né, que desenvolvem algo no Pantanal, que não desenvolvem algo no Pantanal, que queriam conhecer o Pantanal. E essa foi a ideia, assim, inicial do projeto. E aí a coisa começou a se desenrolar nos grupos, né? Quantas Vários pessoas grupos, foram né? com vocês? Nós somos em quase 50, né? É uma galera grande. E você estava coordenando essa galera. Não, eu estava ali meio de espectador, mas tinha a coordenação geral também da Tati Scaff, Aham. junto também com o governo do estado, a Semadesc, Isso. né, organizou. Nós tivemos um apoio bastante significativo da Sejusp,
né? Com a Deleagro, né? Com Quando ele é agro, né, que é a Polícia Civil, a Polícia Militar também andou conosco, né, a Rural, a Militar Ambiental, a né? Militar Ambiental, PRF também. eles foram, conforme a gente Bombeiros. trocava, né, a região, na jurisdição, eles iam trocando a equipe. Isso dá muita segurança, porque a gente andou em regiões muito remotas, né, sem movimento, né. Quero saber sobre isso. E aí, Como é que foi andar? Porque tem gente que fala ou conhece Pantanal, mas é muito por cima, não sabe com os perrengues que quem passa pelo Pantanal conhece. De andar, de abrir porteira, de atolar carro. Teve tudo isso? teve sim. Furar pneu. A ideia inicial, né, era começar lá por Porto Murtinho. Por que Porto Murtinho, né? Onde a gente vai ter a rota de Aham. integração latino-americana, né? A nossa RILA, a Bioceânica. Fomos recebidos pelo então prefeito Nelson Sintra, que fez uma recepção maravilhosa. Pudemos, né, no auditório lá da prefeitura, conhecer os projetos, tanto da ponte como do acesso à ponte, que legal. são obras de engenharia, assim, de primeiro mundo, né? Por Aham. conta do aterro, né? Uma região de terra muito arenosa, né? Muito difícil de lidar com engenharia. Uhum. Então, a quantidade de tijolo, concreto, inclusive, ele falou que ele tem que buscar a matéria-prima, né? A areia em si, em regiões muito distantes. Então, Para poder fazer para todo poder esse fazer a massa, né? Que vai fazer o concreto. Então, tudo é muito trabalhoso. E aí, a gente brinca, né? Que a Porto Murtinho vai passar a ser uma cidade de fim de linha para uma cidade de meio de linha, né? Então, ela vai ser rota realmente, Vai. caminho. E a ideia da universidade em levar-nos para tudo isso é para que a gente pudesse dar um olhar técnico para o desenvolvimento econômico, né, dessa região. Uhum. Então, Porto Murtinho é uma cidade lá pequena, onde existe uma Vai mudar economia bastante. criativa, um artesanato, uma população indígena, vai mudar muita coisa, né? Pesca, turismo. Então, a gente vê que a gente precisa estar nesse grupo interinstitucional, onde a gente tem segurança pública, saúde, educação, a parte de trabalho mesmo, né? De pesquisa, onde a ciência e tecnologia, através da equipe do Ricardo Sena, também esteve conosco. O pessoal do bombeiro, por conta dessa segurança de incêndio, né? As brigadas. Então, nós o tempo todo andávamos discutindo assuntos técnicos Muitas e coisas vendo que vocês possibilidades puderam onde ver isso de perto. de perto, exatamente, cara. Então, ir a Porto Murtinho para mim foi um presente. Eu não conhecia a região, eu acredito que aquele Rio Paraguai, banhando aquela região, e com a ponte, né, que vai ser emblemática, vai ser realmente a nova Foz do Iguaçu, do Mato Grosso do E Sul, vai né? ficar muito legal. E se você lembrar, né, e puder conhecer um pouco da história de Foz, né, muito similar, né, quando lá nos anos 40, quando começou a falar em ponte binacional, achava-se que era impossível. E hoje Foz é a cidade no Brasil que mais recebe turista, mais que o Nordeste. Aham. Porque além do turismo comum ali de natureza, né, das cataratas, tem um turismo científico e um turismo de negócio muito forte. E a gente acredita que Porto Murtinho também tenha esse Vai ficar potencial. muito parecido. Deixa eu contar uma fofoca. Por favor. Eu era o chato da turma. Então, você falou que eu tava. Não Eu era o chato. acredito. Sempre tem que ter um chato da turma. Porque no primeiro dia, né, antes de chegar em Porto Murtinho, nós fizemos um churrasco, né, uma recepção lá Bem na unidade. Um sul-mato-grossense. churrasco sul-mato-grossense, um costelão, um churrasco de burá. De chão. Só que no outro dia, o pessoal não cumpre horário. Porque assim, a gente falou, 5 horas tem que estar nos carros para 5h30 sair. Menina, Era uma e o guerra. pessoal não chegava. E já tava chovendo, pegamos uma chuvinha. Vocês pegaram E aí eu chuva? ficava lá No primeiro dia pegamos E bastante. eu era o chato, porque eu já, pessoal, vamos, igual um louco lá Porque correndo. a gente tinha. Porque por causa do horário, para chegar O lá no horário. cronograma tinha que ser muito, muito Foi bem seguido, apertado. né? Bem apertado, né? Apertado. A gente dormia aí em torno de 4, 5 horas por noite. 4h30 acordava, para 5 horas tomar o café e 5h30 sair. Então, Aí, Cochilo, não era no sol. e a experiência ainda fica mais incrível, né? Porque a gente foi numa turma que muitos não se conheciam, né? A gente conhecia de nome e tal, mas não era minha amiga, né? Uma pessoa. E a gente dividiu os quartos, porque era uma viagem, não perrengue, mas uma viagem de custo 4 ou 5. mínimo. Então, a gente dormia em 4, 5 ali. Então, você volta numa época em que você era jovem estudante, que você morava na Nós somos República, jovens né? ainda. Né? Ninguém. E aí, Ué, mas, ó, você tem, somos assim, jovens, que quebrar não- aquele paradigma, né? tá meio equivocado aí no De negócio. poder, assim, dormir com alguém ali Fala no por você. apartamento que você não tem uma intimidade. Então, assim, a gente, aos quase 50 anos,
É uma Jovem. É uma coisa bem bacana. Então, também para o autoconhecimento, né? Mas Foi quando muito você recebeu o importante. convite, você sabia que ia ser tudo isso? Na verdade, não imaginava, né? Essa coisa da divisão do apartamento. A gente está acostumado a fazer muita missão, né? Uhum. Então, a gente faz missão para cidades onde tem os summits, né? As conferências. E aí, você recebe lá um valor do governo e você fica ou com alguém que vai estar na expedição, na missão, que você convida para dividir o apartamento ali com você, né? Para diminuir o custo. Mas essa organização foi feita por terceiro. Eles não perguntaram assim, Marina, você vai dormir com a Zilda? Não, vai dormir com a Zilda, entendeu? Era chamada, você chegava lá na pousada, Uhum. fulano. Isso é legal, porque você não Foi tem uma luxo, integração com você as não pessoas, tem né? melindre, luxo, e aí você vai para aquele dormitório para realmente ir de espírito e coração aberto para conhecer, dividir conhecimento, né? Ter aquele momento que você fala, olha, eu sou dessa área, né? Então eu sou veterinária de formação, aí as duas colegas da UEMS eram biólogas, e aí tem todo aquele conhecimento, né? Agrônomo, e aí aquele conhecimento dela vinha com a parte de biodiversidade, e a gente mais com a parte de pecuária, o Laércio mais com a Foi uma parte de troca. solo. Então, realmente foi uma troca muito importante. Desde o amanhecer, como o Laércio falou, das 4:30 da manhã, o café da manhã, a canequinha ali dividindo tudo, a água, né? Acaba a água de um, daí empresta para o outro. Então, foi realmente um momento colaborativo e de coração aberto mesmo, né? Verdade. Foi bem Foi bem bacana. intenso também. E o perrengue que você fala assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Qual foi? Não, acho que no primeiro dia foi tranquilo. Chegamos Foi, Ponto chegamos. Botinho, todo esse cenário, né? Também já fomos recebidos lá na Feixe do Morro, né, por um Isso, casal, olha só, um casal paranaense, exato. que eles vieram para cá para morar e agora eles acabam gerenciando toda aquela estrutura de turismo. Então a Eles Marina tinham olhou um blog de pesca, a um casal empregabilidade. que pesca, alguma coisa E nesse agora já sentido. viram um negócio, já Isso está virou um aberto negócio. para negócio, fomos recebidos, conhecemos também. Aí entra a cultura, a gastronomia, o turismo. Então, assim, nós também aprendemos um pouco De tudo um pouco, de não tudo um foi só pouco a para parte de... divulgar essa parte de empregabilidade, a De gente olhando história, né, da história, toda a região. história da região. E no outro dia foi mais cedo ainda, acordamos, era 4 4 horas da horas. manhã, porque Aham. tínhamos que sair, aí o pessoal já cumpriu o horário, né, porque já estavam já... A previsão nesse Já dia, estavam espertos ali, a né? previsão esse dia era o dia mais pesado, mais, né? mais Nós tempo. tínhamos em média de 12, dependendo do trajeto, né? Como fosse ser de 12 a 15 horas em estrada de chão, Nossa. sem nenhum asfalto, né? E sem Banheiro, estrutura. banheiro assim, mulheres de um lado, homens do outro. E aí a gente vê realmente que Banheiro o pantaneiro, ele é um sobrevivente, né? pantaneiro. E vocês viveram o que eu realmente ia Isso. falar agora. O que o pantaneiro vive. Então, é uma região linda, né? Ela ocupa 33% aí do nosso estado. É uma região que produz turismo, gastronomia, pecuária sustentável. E a gente vê que o escoamento da produção ainda passa por dificuldades, né? Por perrengues. Não, teve Quando a gente sai do fecho... teve uma ponte, eu fechei o olho, Ah, aí eu tava dirigindo. Menina do céu, tem uma porque ponte que só só tinha duas tábuas duas tábuas. e o buraco no meio das duas mesmo, sabe? E eu tava dirigindo, né? Um dos carros. Aí, sabe aquele suor que dá assim, né? Eu Que a fui, porque a assim, mão eu tenho suga. medo do posto de gasolina, quando você para, né? E que tem a E tem valeta, que né? valer, assim, eu não paro, eu sempre peço pra alguém, nunca fui naquele, porque eu já vi um carro ali. Aí a hora que eu passei, ai meu Deus do céu. Então, era Esse dia realmente... foi, assim, esse momento aí foi um pouco tenso, E a né? beleza exuberante, né, Calha? A todo tempo, Sim. né? A Pantanal é fauna, lindo, né? assim, atravessando Ah, Tamanduá. o que que vocês viram? Vimos tudo, Bastante, tudo. bastante. Chegaram a ver a onça? Vimos Jaguatirica. Era Tiririca, difícil, isso aí. era difícil. Tivemos a oportunidade nesse trajeto de 12 a 14 horas, né? De fazer um almoço Um almoço de comitiva na... comitiva, com o Aí, pratinho, toda a legal. cultura de comitiva. Foi uma comitiva de aqui da UANA, isso, que atendeu a recepcionar a gente. gente. Aham. Comemos em pé, igual, né? E discutindo políticas de Discutir, mitigação de incêndio, né? explicaram pra gente a tradição do porquê de cada mala, de como abrir a tampa, de como Do cabelo, do da cabelo, fala. da fala. Então, assim, tem toda uma organização. Então, por exemplo, quem se serve falando, paga prenda, que eles chamam, né? Então, é um castigo. Ah,
Porque não pode ter intoxicação, né? Isso. Então, você não pode Se derrubar falar em tanto, cima da então- panela. Então, você tem que se servir em silêncio. Aí, se você fala, aí bota o feijão primeiro, arroz por cima. Tem toda... Tradição que nós Fez aprendemos ali. Exato. Começamos. Que legal. E Que devia todo trazer momento- para o self-service, né? As pessoas tinham que estar escrito assim, quem falar... Com o pantaneiro, né? Isso, quem falar durante o servir, paga prenda, ou paga o almoço de todo mundo, né? Verdade. E todo momento de parada era o momento de conversar sobre alguma temática. Então, Exato. todo mundo, dentro do carro também, Foi nos muito rico, rádios, então, foi muito rico. A gente passava, né, na propriedade, aí via a placa. Como eu trabalhei na Iagro, né, há muitos anos, então a gente tem esse conhecimento dos produtores, né, de quem são e do que produzem. E o Silvio também estava Isso. conosco, um colega veterinário que trabalhou muito tempo em pecuária pantaneira e hoje está na UEMS, né, como assessor ali da reitoria. Então, ele foi elencando, né, as dores das regiões, como escoamento, como sucessão familiar, como empregabilidade, né, a dificuldade de arrumar pessoas para reter essas pessoas no Pantanal, porque a gente fala que a internet... Escolas, a internet chegou e levou uma janela de conhecimento, né? Uma janela de oportunidade para essas pessoas. Tanto que nós estávamos em 14 carros, nós tínhamos 7 antenas de Starlink. Então, nós fomos conectados todo o tempo. Uhum. No entanto, essa janela de oportunidade que o proprietário rural levou, né, com a internet para a sua propriedade, abriu uma janela de saída também desse funcionário, né? Sim. Porque daí a criança conhece o que tem do outro lado e ele não E quer ele não mais quer ficar permanecer ali. Então, tudo isso a gente veio discutindo de como a educação, né, o ensino superior e também o governo, na aplicação das políticas, conseguir reter esse funcionário, essa família, né, no estado do Pantanal, ali na região do Pantanal. E outra equipe também foi falando um pouco sobre a fauna, a flora, sobre a questão geológica, geográfica, porque nós passamos aí por mais de 6 ambientes, tipo de Pantanal diferente, até chegar no topo, né, Era ponto engraçado. alto da Bodoquena, né? A gente subiu, né? É. A gente saiu de Murtinho e foi pela Serra da Bodoquena. Isso. Então, você sai lá de 70 metros acima do nível do mar, né? Então, tinha um carro que fazia esse papel, né? O Fábio fazia altimetria, né? Tipo de solo, onde a gente estava Sou passando. especialista em ZEE, tá? Zoneamento Econômico, ecológico. ecológico. E a gente apelidou ele de Zé. Zé. Aí o Zé mandava toda essa informação, né, durante o período da viagem. E tinham 2 pantaneiros raiz, né, Barros Rondon, que são Isso. pantaneiros nativos mesmo, de famílias tradicionais. E a gente, quando começou a subir a serra, né, onde nós passamos na Terra Cadiuel, lá em cima, a gente chegou a 750 metros de altitude. Já no- E aí a gente brincava, né? Pantaneiro tá com falta de ar, né? Porque pantaneiro tá acostumado a uma altitude muito baixa. É bem diferente, E né? aí, E a paisagem totalmente diferente do que então a você gente vê. passava por Cerrado, Pantanal e Diferente. Mata Atlântica, né? Atlântica, assim, Pinceladas de Mata Atlântica no pincelada, meio do Pantanal. fragmentos, assim, que, assim, Deixa eu fazer uma pergunta indo nessa linha aí. Não existe a possibilidade, ou já pensaram em isso tudo virar um documentário? olha, foi uma equipe, né, De cinematografia. A gente está agora fechando o relatório, não fechamos ainda até por conta do Pantanal Tech, que já está Vocês vão em apresentar cima. o relatório lá. Isso, Vamos. vamos fazer uma apresentação no dia do evento, uma apresentação rápida de alguns pontos, mais um relatório final, e aí pode debruçar para algo maior, né, de documentário. Porque vocês Imagens passaram tem, por uma entrevistas. experiência única, Com rica, certeza. que com certeza. Não, acho que em ajudaria diversos muito a ambientes. gente. Nós vivemos um cenário na saída de Porto Murtinho, teve uma inversão térmica, né? Aham. Nós choveu a madrugada toda, bem forte, e tava frio, mas estava abafado, né? E aí acontece um fenômeno que chama bruma do Pantanal, que é um nevoeiro que sai da mata e fica assim cinematográfico. E E fica aí, lindo. O Chaco ali, né? Pega um pedaço e do Chaco. fica. E isso trouxe para a Tati, né, Scaf, um insight, né? E ela já estava procurando algo para lançar numa marca, né? Então, nós vamos ter a quarta-feira o lançamento, né? Já vou dar um spoiler aqui. Olha, Quarta-feira vai ter um lançamento de uma marca de sleepwear, né? De pijamas, Ah, que vai trazer essa essência da bruma do Pantanal. olha, que legal. Então, já é um collab da Viva Ah, é? com Olha. uma indústria de pijamas, né? E um branding que legal. da bruma do Pantanal. Mas Então, a gente vai ter um você também é evento. Não, eu quero também, né? Ué, eu também preciso de pijama.
Vou pensar se a Suzana vai te comprar. Não, Depois desse monte de perrengue que eu tava minha falando esposa, aqui, amor, me presentei aí, tá bom. De Bruma. Você não quer muito que é Bruma, mas tá bom. Vale E as é do fotos? Pantanal, tá ótimo. As nossas fotos compõem o catálogo. Ah, é? Olha, que legal. Olha. você fazer parte. É. E chegamos na Fazenda São Francisco, né? Sim. Recepcionados pelo casal, né? Coelho, o Roberto e a Beth Coelho, num cenário magnífico, né? Um luau um pantaneiro. luau, fogueira, Com barulho de onça. chamamé, barulho de onça. O meu motorista, Barulho de meu motorista, ele chegou mais cedo, que ele foi o staff, um dos staffs, Isso, ele ia mais tinha um cedo. carro que ia na frente, principalmente porque, por exemplo, você perguntou Pra de preparar perrengue de tudo. ponteira. Nós tínhamos previsto um trajeto, e esse carro que era um ponteiro, né, ele ia na frente, aí ele passou Como as rádio, comitivas tem, né? ele passou rádio e falou, vai ter que mudar o trajeto, Isso. porque a porteira que nós íamos atravessar tá com cadeado, nós conseguimos contato com o campeiro, né, o que mora na propriedade, e ele falou, não vai passar por aqui, pronto, acabou. Então, a gente teve que mudar o trajeto à noite, né? Já cheia também, né? Deu já uma cheia, a gente teve que mudar até ponte quebrada. ponte quebrada. Então, E a gente chegou lá e ele chegou antes, né? Aí ele falou, professor, fui lá e tudo. Aí ele voltou pro quarto. Só que era para ele subir antes, para já ir aproveitando antes. Ele falou, professor, não subir não, porque eu sozinho aqui pode ter onça. E o medo, né? mas a distância, né? A Fazenda São Francisco é maravilhosa, né? Uma produtora Safari, de fizemos safari. Fizemos safaris noturnos. Essa integração, né, da fauna com a flora, com a agricultura, com a pecuária. É um sistema altamente familiar, de Integrado. sucessão, integrado, de conexão e maravilhoso. Então, 60 funcionários, aí a gente fez todo um estudo, né, de como eles conseguem reter. Então, por exemplo, eles têm as moradias, né, ali dentro da propriedade e já vão capacitando os filhos, né, dos funcionários para que eles também permaneçam ali na foi propriedade. uma aula realmente de história, principalmente eles falaram de como eles chegaram, do que foi mudando ao longo do tempo, até também com o desafio dos últimos anos do fogo, né, de preparação dentro desse projeto aí que tem o Preve Fogo no estado, que agrega também os fazendeiros. Então, assim, das demandas, mas também do que eles avançaram de aprendizado e passaram isso tudo para essa equipe. Isso que foi bem bacana. Foi ao uma longo do experiência trajeto. muito rica em todos os Sim. detalhes, todas as áreas, muito. E tudo isso vai ser apresentado agora na Pantanal Tech, que vai ser em Aquidauana, isso, né? Isso. E aí, quem quiser saber, conhecer o que vocês discutiram e esse relatório, a gente vai poder ter acesso? A gente vai ter acesso, vocês vão ter acesso a tudo dentro da página do Pantanal Tech. Então, nós temos lá um link da expedição, do que foi a expedição. Agora a gente vai disponibilizar imagens, fotos. Eu vi algumas dentro de spoiler. Dentro do Viva Pantanal também. A mídia social, né? A rede social do Instagram do Viva Pantanal tem Ela vai estar divulgando tudo aí, né? Então já vamos seguir o Viva Pantanal. Isso mesmo. E também lá em Corumbá foi maravilhoso. Conhecemos lá a Joyce, né? É uma empreendedora. Fizemos um passeio naquele navio, que é o maior da América Caiamã. Latina, né? Caiamã, né? Falou um pouco sobre a pesca feminina, pesca de família. E a prefeitura também falou muito e mostrou pra gente a história do pantaneiro. Tivemos também a visita do museu, né? Do Homem pantaneiro. Então, assim, e foi maravilhoso porque nós passamos por diversas temáticas, né? Desde o turismo, da sustentabilidade, da agricultura, da pecuária. Então, eu acho que essa expedição foi transversal, com diversos atores aí que ensinaram bastante coisa E a pra gente viu, por exemplo, nessas 14 horas, né, onde nós passamos pelas estradas aí de chão, a permanência do empreendedorismo individual, né, dentro desse roteiro. Então, os bolichos tradicionais, onde eles se tornam pontos tanto de apoio, de banheiro, né? Fila, né, A gente quer Proibiram agradecer. os homens O homem irem não na pode ir no banheiro, né, filha? De verdade. Então, a gente aprendeu realmente, assim, a cordialidade dessas pessoas, né? A resiliência deles em permanecerem ali. O socorro, né? Por exemplo, você fala assim, vai ser um preço abusivo, né? Que ele vai te cobrar ali no refrigerante ou na água. Não. Então, você vê que a honestidade da pessoa que está ali vendendo aquele produto, aquele prato de comida, né? Uma Armitex, que seja... Ele está ali por amor mesmo, aquilo, né? Ele está enraizado naquela região. Então... No bolicho do Nico, no leilão da Real Gata, feia.
conhecemos um Foram leilão muitas de experiências. Da Novo da Horizonte. Horizonte, isso. Isso. Novo E tudo Horizonte. isso, então, vai ser disponibilizado nesse relatório, vai ser apresentado no Pantanal Em Tech várias- da UANA. Fica o vários convite vídeos, também para participar da Pantanal Tech e agora. Fica o convite para vocês irem conosco na quinta-feira, inaugurar. 26 de junho a 29 de junho. Isso, quinta, sexta, sábado, Já tem a domingo. Marina, já deu um spoiler aí, eu vou procurar saber aí da Suzana, se ela vai... Bruma, você tá encanado com a Bruma. É Bruma? Bruma. Bruma é esse fenômeno aí. E o Exato. pessoal que quiser seguir vocês nas redes sociais, deixa suas redes sociais aqui para o pessoal também saber um pouco mais de vocês. A gente está na rede social da Funtrab, Funtrab MS, no Instagram e no Facebook. A Funtrab é uma agência pública de emprego, então eu estou lá um pouco mais de um ano, mas estamos no governo há 16 anos, atuando com a aplicação das políticas públicas, tanto para o agronegócio e agora para o desenvolvimento da área da empregabilidade, geração de renda. Estaremos na Pantanal Técnico com um balcão de emprego, então temos vagas para engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, zootecnista, também campeiro rural, né? Estamos levando bastante oportunidade para pessoal de campo, né? Das propriedades ali da região, então estamos fazendo esse papel de interlocução com as indústrias e com as propriedades agropecuárias para que a gente possa ajudar o empregador a encontrar essa pessoa, né? Então, sonhada, né, o funcionário, e o funcionário também possa arrumar um bom trabalho, ser bem remunerado, ter uma boa condição aí de emprego e ter dignidade na vida dele e da sua família. Que legal. Esse é o nosso papel. Então, todos os dias estamos lá com as vagas, né, com os feirões de empregabilidade e estamos também com essa descentralização do serviço e dando uma inovada aí em levar o emprego até o cidadão. Muito Aliás, de excelência esse trabalho aí que está sendo feito em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Eu não recomendo muito seguir a minha rede, não, porque eu já desisti. Todo o pessoal da... De ser blogueiro. todo o pessoal da técnica fala, você tem que fazer... Ó, esses dias, sabe o que falaram? Falaram, quando você correr de manhã cedo, antes de você postar, você penteia o seu cabelo pro lado. Penteia o seu cabelo pro lado, porque fica um negócio assim. Eu falei, não vou fazer, eu faço do jeito Vida que eu quiser real, e pronto. vida real. Então, assim, no meu Instagram lá, pessoal, tá lá. Mas tem o da Mas eu prefiro e recomendo que sigam a UEMS, www.uems.br, aí vocês vão ter todas as informações. A do rede ensino, social também do pesquisa, Pantanal Tech. também, que vai extensão, a rede do Pantanal Tech, né? www.pantanaltechms.com.br e também @UEMS Oficial no Instagram e todas as redes. Então, essa é a melhor rede para seguir, entendeu? Então, Não segue o reitor, não segue, não. Fora que ele tá muito esportista, vai dando preguiça. Hoje eu já fui lá, 5 horas da manhã na Siga academia, também meu as Deus. redes sociais do Papo 67, que é a 67 Digital News. Muito obrigada pelo papo. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando. certeza. Se botar um café, uma chip, então, né? A gente não sai mais. Já comi a chipa. Vou aguardar o relatório, porque eu fiquei curiosa para saber o que legal. mais que vocês trouxeram desses dias incríveis no Pantanal. Então, muito obrigada pela participação e por aceitar o nosso convite. A gente que agradece, Cali. Foi ótimo, o Rodrigo aí também. E a gente está à disposição, né, Lércio? O governo está sempre pronto aí Visitem, para conheçam o atender. Pantanal, que é maravilhoso, é lindo. E É a gente lindo. está à disposição para E o ano que vem a gente vai fazer outro roteiro, né? Vamos fazer outro roteiro? Vamos ver. Corta. Tchau, obrigado. E é isso, muito obrigada.